quando eu fui chamado para essa conversa, eu apliquei mentalmente um filtro dentro das minhas atividades, um filtro que só separasse a parte de net art ou de web, de alguns projetos online, e acabaram surgindo algumas coisas que eu queria resgatar. Então, peço desculpas para voltar aqui um pouco no tempo, falar um pouco do percurso. Eu sempre tive paralelo a uma produção artística, pessoal, mais ligado quase sempre a mídias, a comunicação, a vídeo, imagem e movimento. Eu sempre tive também produzindo alguma coisa envolvido com alguns eventos. Mas tem um campo, um momento interessante aí nessa perspectiva de contribuição, que é uma série de experiências na Casa das Rosas, que na gestão do Aguilar, Zé Roberto Aguilar, na Casa das Rosas, ele tentou transformar a Casa das Rosas numa vertente online da arte, né? Isso sem saber se isso chamaria web art, net art, ou arte na internet, ou arte da internet, ou arte com a internet. Isso foi uma experiência bastante pioneira, não só em São Paulo, no Brasil, como no mundo também, né? A gente conseguiu uma das primeiras conexões dedicadas, abertas para artistas, né? Conseguimos uma conexão de 64K, né? Mas era dedicada e permitia que a gente fizesse um streaming de vídeo quase que semanalmente. E o streaming acontecia aos trancos e barrancos, literalmente, né? Caindo, às vezes, o data rate, o frame rate para 2, 3, 4 frames por segundo. Isso não só era também, talvez, era interessante esteticamente, mas permitia que a gente recabeasse a câmera, trocasse a câmera, sem que ninguém percebesse as variações de oscilações de web. Mas funcionava e tinha audiência isso, né? E isso a gente levou uma série de exposições que aconteciam no espaço físico da galeria, que não era muito nem generoso, nem muito adequado. A maior parte das pessoas que iam visitar a Casa das Rosas, no fundo, queriam saber como era o papel de parede, como é que era o ladrilho do banheiro, e muito pouco queriam ver o que estava exposto nos painéis que tampavam as paredes reais da casa, né? Então, isso acabou levando a uma série de experiências que tiveram maior importância em termos de curadorias, em termos de exposição, tiveram maior importância por estar online ou por serem pensadas, aí que vem a questão, serem pensadas para o ambiente online, do que as próprias exposições físicas ali. E também coisas foram meio marcantes, por exemplo, a transmissão do Eduardo Kac implantando o chip na perna e escaneando isso, sendo que o escaneamento foi disparado pelo parceiro dele em Chicago, né? Então, era um projeto pensado para a web. E isso se tornou, talvez, um trampolim até para todo um percurso do Eduardo Kac, com biotecnologia, com uma arte que, de alguma forma, envolve questões ligadas ao corpo, à biologia, né? Mas que teve um palco ali, né? E teve uma atenção do mundo com relação a essas experiências. Bom, eu também tive uma série de incursões com projetos próprios, assim, nesse campo aí de experimentar o que poderia ser feito com a web, né? Passei os anos 90 fazendo o que comumente ou vulgarmente ou ordinariamente chama-se de videoarte, né? E pensava, né, depois de passar frequentando festivais de vídeo em salinhas pequenas, né, sem perspectiva para esse vídeo acontecer em um outro lugar, alguns começaram a imaginar a web como uma perspectiva para isso, né? E essa perspectiva, num primeiro momento, pelo menos na minha ingenuidade, ela era basicamente uma possibilidade de mostrar o vídeo na internet, imaginando um público por trás, né, do cabo azul que saía do cabo da internet, ou do modem, né, que fazia muito barulho ali. Tempos pré-Wi-Fi. Mas os projetos que eu fiz eram projetos desse tipo, assim. Poemas, porque poemas envolvia texto, né, coisas muito simples, né?
Isso é uma série de projetos que eu fui chamando de corruptelas, né? Na verdade, inspirado em Fernando Pessoa, era uma ideia de criar poemas corrompidos. Pegava uma frase de um autor, ia modificando essa frase, ia criando vídeos que eram um vídeo derivado do outro, derivado do outro, derivado do outro, né? Um pouco, brincando com esse legado do Fernando Pessoa, mas também com a ideia de arquivos corrompidos, que passou a ser uma coisa comum para quem passava a trabalhar com o computador, né? Um arquivo, você copiar um arquivo pode não dar certo, ele pode se corromper no meio do caminho, na cópia, ou até por outros motivos e não funcionar mais, né? Bom, um segundo projeto, que esse está no ar até hoje, o outro, e ele tem de alguma forma uma certa relevância até hoje, ele foi uma tentativa de pensar já o que seria um vídeo para a internet, mas um vídeo que funcionasse com esse data rate baixo, né? Um data rate compatível com aquela velocidade, né? E então eu criei essa série de vídeos, isso numa residência que era nesse Kaya Star, na cidade de Plymouth, na Inglaterra, e eu comecei a gravar coisas que isso está online agora, né? Está funcionando online. Hoje funciona muito bem, né? Mas na época, com o modem ou a banda larga, que era de 128K, né? Eles funcionavam de forma meio agarrada. E a ideia era então fazer um vídeo que tivesse algo de conceitual, que você entendesse a intenção, que você percebesse esse motivo, o começo, meio e fim do vídeo, sem que você se ligasse ou estivesse preocupado com a resolução dinâmica ou a resolução espacial daquela imagem, né? Então, disso aí surgiu uma série que até hoje eu faço, né? Mas não mais pensando tanto na web, mas essa primeira série de 6 vídeos aí, elas foram pensadas especificamente para esse site aí, essa série de cartões postais. Mas, enfim, o fato é que, voltando aqui ao que mais interessa, eu acho que nesse contexto aqui de uma contribuição, eu fui me interessando pelo contexto da web, né? Não exatamente em usar a web pela possibilidade de difusão, né, de vídeo ou de um conteúdo amorfo. Eu detesto essa palavra conteúdo, mas esses projetos eles foram criados no ano de 99 para 2000, que, para quem não se lembra, era o momento de promessa do boom da broadband no mundo. Eu acho que, como para muitos, isso demorou muito, né? Esse alargamento demorou muito a chegar. Esperava-se também que os meios não estariam detidos na mão de poucos, mas que poderiam estar na mão de mais grupos, ou de mais pessoas, de indivíduos, talvez, né? Mas o contexto da web, essa ideia de que a web ela podia ser mais um ambiente, um espaço público, né, de circulação de ideias, passou a me interessar mais do que esse veículo. E diferente, um pouco na contramão dos artistas mais eufóricos com relação à tecnologia daquele momento, no final da década de 90, que começavam a se interessar muito mais pela interface, pelo imbricamento de possibilidades técnicas, ou o labirinto que poderia se formar na internet, uma elegia a esse labirinto, uma elegia ao se perder na web, assim, em termos de interface, não se perder em termos de navegação, mas se perder em termos de criar interfaces que eram extremamente ricas, ou ricas entre aspas, em alguns momentos, em algumas situações, mas que eram talvez extremamente elaboradas, mas que a gente duvidava de onde poderia chegar, né? Eu comecei a pensar muito menos que essa interface poderia ser esse conteúdo, né? Mas que o contexto poderia ser esse conteúdo, né? O contexto poderia levar a algum pensamento maior, um pensamento talvez mais profundo, ou mais instigante, ou mais permeado pelo mundo, né, real, e não por esse mundo virtual que era muito esperado, aguardado e com uma certa euforia excessiva, a meu ver, né?
Muito do que se fazia nesse período da web era feito com gráficos. Isso tinha um motivo de ser, porque o gráfico era leve, porque o Flash só funcionava com gráficos, o Flash não aceitava vídeo, né? Porque o gráfico ele era uma forma de fruição dessa ideia de que a net ela pode veicular essa ideia visual, né? Que a gente poderia perder tempo vendo visualidades na web, né? Então fui tentando trazer de alguma forma coisas do mundo real e ao mesmo tempo tentando enxergar dentro da web o que era esse mundo real, né? Essa é uma frase que eu vi mais recentemente, eu acho que em 2003 para 2004, eu vi num texto do Steve Dietz, né, um curador que foi dos primeiros curadores a fazer essa ponte, a dar uma atenção a esse contexto de net art, né? E essa frase não é dele, mas essa frase de um artista que eu não me lembro quem que começa a apontar pelo aspecto de que a net, esse conjunto de coisas que acontece na net, talvez seja mais interessante ou mais valioso do que essa ideia de se fazer uma arte da net. Ou talvez essa arte da net ela seja interessante na medida em que ela revela, de que ela explicita, de que ela esgarça, de que ela demonstra o que acontece nesse contexto de espaço público que passa a se tornar a web, né? O meu primeiro trabalho nesse caminho foi feito em 2000 também, né, que é esse projeto chamado Metaphor Walls, um projeto que era uma espécie de simulação de um espaço privado na web, né? Então ele simula um portal de serviço, né, serviços escusos, duvidosos, né? E foi pela primeira vez que eu fiz um trabalho que não tinha nenhuma imagem que eu tinha feito, que não era uma imagem, não tinha essa necessidade de autoria, né? Interessante sentir isso na própria, não pela teoria, não por Barthes ou por Benjamin, né, mas olha, talvez nesse contexto aqui a autoria realmente não faz sentido, né? E também para começar a lidar com esse imenso lixo que começava a se formar na web, de spams e de e-mails não solicitados. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer esse portal aí que era uma espécie usa uma imagem do Gustave Courbet, né, mas tentando fechá-la. Essa aqui é a pintura, A Origem do Mundo, do Courbet, mas fechando assim ele dava uma ideia de que era meio proibido, né? Assim não é proibido, assim passa a ser, né? Uma brincadeira também com o Étant Donné, né? Given, né? do Champ, que foi também um trabalho feito com materiais encontrados. Né? Materiais encontrados em caminhadas dele, ele levou 8 anos para fazer esse trabalho, e ele é também um projeto no qual você olha pelo um buraquinho e vê um outro mundo lá dentro, né? Os serviços que são fornecidos ali eram típicos de um contexto da web no ano 2000. Né? Hoje eles podem soar totalmente ingênuos, ou as pessoas já conseguiram filtrar isso nos anti-spams, né? Mas era assim, como conseguir um diploma universitário, PhD, né? Mestrado, né? Como conseguir um segundo passaporte, como fazer dinheiro, senhas, dicas de hackeamento, né? Isso, a pessoa, ao navegar por esses lugares, ela ficava navegando por uns 2, 3 minutos, depois ela recebia uma mensagem, mas era uma mensagem que comentava por onde ela tinha navegado e dava dados do computador da pessoa que estava navegando, né? Ela revelava, olha, você navegou por um site assim, você está usando um computador com sistema operacional tal, o browser é tal, baseado nessa tecnologia, ele tem tais plugins, né, a sua resolução de tela é essa, né, e informações que naquele momento as pessoas não sabiam que o cookie tinha esse poder de revelar tanta coisa privada, né, para o espaço público. O fato é que esse ambiente da rede, ele é talvez o que continua me interessando hoje, né, de dialogar com ela, de dialogar com esse momento com esse contexto que se configura hoje mais do que naquele momento explicitamente como um espaço público, né? E esse espaço público a gente tem a responsabilidade de ocupá-lo.
Muito obrigado, desculpa avançar no tempo aí.